Eu queria compartilhar a palavra com vocês aqui. Glória a Deus porque vocês permaneceram até aqui, né, do começo ao fim. E eu sei que assim como o Espírito Santo falou no seu coração até agora, ele falará nesses poucos momentos que nós temos aqui. Amém? Você crê nisso? Eu também creio. Amém? Então eu gostaria que você curvasse sua cabeça, fechasse seus olhos e começasse a orar ao Senhor. E pedir, Espírito Santo, me dá ouvidos para te ouvir. Ajuda-nos, Espírito Santo, conduza-nos nesse momento, Senhor. Ó Espírito bendito, Santo, poderoso, grandioso, é o Senhor que edifica as nossas vidas, Pai. É o Senhor que traz revelação à nossa mente, ao nosso coração, da Tua palavra, da Tua vontade, Senhor. Ó Espírito Santo, é o Senhor que nos convence. É o Senhor que nos convence. É o Senhor que abre os nossos olhos, Pai. Nós precisamos muito de Ti, Senhor. Nós dependemos de Ti, Pai. Fala aos nossos corações, que o nosso coração seja uma terra fértil, Senhor. Que a Tua palavra possa cair no nosso coração e frutificar, Senhor. Em nome de Jesus, Pai, que nós te pedimos, Senhor bendito. Amém. Amém. Imersas no Espírito. É um tema forte, né, gente? É um tema forte. E a Lê também começou falando, né, sobre imersas. E quando falamos imersão, certo? O que vem à sua mente? Pensa um pouquinho, não vai de bate-pronto, certo? Mas pensa um pouquinho. Fala algo imerso. O que vem na sua mente? Eu estava pensando sobre isso, né? Fui ver lá o significado, é submerso, é algo que está mergulhado, é algo inundado. Inundado. E quando algo está imerso, né? Quando algo está imerso, mergulhado, você vê ao redor dessa coisa. Tipo, se eu for colocar aqui a plantinha no copo de água, certo? Eu vou estragar aqui, não vou estragar o enfeite, só vou pegar uma plantinha, tá? Deixa eu ver. Bem, melhor eu não... Tá, disfarça. Não, deixa. Deixa. Mas o meu dedo, beleza? É melhor. Aqui, ó. Ele está imerso na água. Aí você está vendo o meu dedo, certo? Porque a água, ela não tem cor. Mas você vê que ao redor dele está todinho tomado pela água, não está? E se é alguma coisa, algum líquido, ou algo que é consistente, né? Você vai colocar que se aqui fosse um líquido mais pastoso, um leite, por exemplo, e você fosse colocar alguma coisa aqui dentro, essa coisa ia estar imersa, mas você não ia enxergá-la. Não é verdade? Não ia saber, só se você pegasse o copo, fosse tomar o leite, aí você ia ver que tinha um negócio aqui dentro. Não é verdade? Ou quando um navio afunda. O que acontece quando o navio afunda? E aqui é uma cidade litorânea, né? O navio afunda por quê? Porque ele é inundado de água. E a água vai inundando e vai afundando aquele navio. E esse navio acaba ficando imerso no mar. Se você olha aqui da praia e olha para o mar, você vai saber que tem um navio ali? Não sabe, mas ele está ali. E é tão poderoso essa questão do imergir, do mergulhar, né? Porque é algo que vai nos tomar. E as pessoas vão olhar para nós, mas não vão nos ver, entende? Assim como a gente olha para o mar e não vê o navio ali, mas ele está. E se você for tirar um navio que está há muito tempo afundado no mar, não tem como tirar, ele vai quebrar, desfazer, não é?
Então, ele já faz parte do mar. Ele já faz parte do mar. Outro exemplo, sabe picles? É picles que fala, né? Deve ser. Mas tem o picles. Como ele é feito? Você pega o vegetal, você imerge ele na água fervente, dá um susto nele, e depois você vai imergir ele em vinagre, certo? Esse primeiro imergir em água fervente, você vai colocar ele lá, mas não vai deixar ele lá. É só para dar aquela amolecidinha, aquele susto nele. Ele entrou e saiu. Então, tem esse imergir. E a palavra de Deus, batismo, significa baptizo. É isso mesmo, baptizo. Aqui. E esse baptizo, ele é o pegar o picles, aí você dá um susto na água fervente, tira, e aí imerge o baptizo no vinagre. E deixa ele no vinagre. E ele permanece no vinagre, e ali é mudado o sabor dele. O primeiro imergir do picles, do vegetal, na água fervente, é a palavra bapto. Bapto. Então, só mergulhou e tirou. Mas baptizo, que vem da palavra batismo na Bíblia, é esse que pegar o vegetal, colocar no vinagre, tampar e deixar ele lá a ponto de mudar o sabor. E é isso quando o Senhor está falando na palavra dele, em Marcos 16:16. Quem crer e for batizado, baptizo, será salvo. E esse baptizo, ele não está tão relacionado ao batismo de João. O batismo de João, quando João batizava as pessoas na água, era um batismo para arrependimento. Então, a pessoa entendia que ela precisava se arrepender dos seus pecados. E elas iam até João e eram batizadas. Certo? Esse Marcos 16:16, ele está falando não de um batismo de água de João, mas um batismo, imergir ali no vinagre, ficar lá e ser tampado em Cristo. Amém? É o nosso batismo em Cristo. Em Cristo. Todas nós passamos pelo batismo nas águas. Porque nós cremos no Senhor, confessamos Ele publicamente, através do batismo nas águas. Assim como a Alessandra falou, no momento em que nós aceitamos a Jesus Cristo, confessamos Ele como nosso Senhor e Salvador, o Espírito Santo já habita em nós. Mas nós precisamos de algo mais. Algo além. Amém? E eu queria abrir com você em Atos, capítulo 1. Atos, capítulo 1. Atos, capítulo 1, verso 1 em diante. Todas acharam? Sim? Diz assim: em meu livro anterior, Teófilo, escrevi a respeito de tudo que Jesus começou a fazer e a ensinar. Quem escreveu Atos foi Lucas. E Atos foi direcionado a Teófilo. Então, Lucas fala aqui, olha, no meu livro anterior, o livro anterior de Lucas é o Evangelho de Lucas. Ele diz que escreveu a respeito de tudo que Jesus começou a fazer e a ensinar. Então, ele descreveu no Evangelho de Lucas tudo que Jesus fez, todos os milagres que Jesus realizou, né? Os demônios que ele expulsou. E também descreveu ali tudo que Jesus ensinou. Continuando a leitura. Até o dia em que foi elevado aos céus,
depois de ter dado instruções por meio do... Jesus deu instruções por meio de quem? Do Espírito Santo, aos apóstolos que havia escolhido. Então, antes de Jesus ser elevado aos céus, ele deu instruções aos seus apóstolos por meio do Espírito Santo. O nosso Senhor, Deus Todo-Poderoso, o Espírito Santo habitava nele. E ele e o Espírito são um. Ele, o Pai e o Espírito são um. Então, por meio do Espírito, Jesus deu as instruções. 3. Depois do seu sofrimento, Jesus apresentou-se a eles quem? Aos seus discípulos. E deu-lhes muitas provas indiscutíveis de que estava vivo. E aí, aqui, eu dei uma paradinha, né? Porque assim, Jesus foi crucificado, ele foi morto e sepultado. Os discípulos viram tudo isso. Foram testemunhas oculares. Aí Jesus ressuscitou. Aleluias. E Jesus apareceu aos seus discípulos. Agora, se coloca no lugar dos discípulos, que viu o Senhor deles sofrer, ser crucificado, morrer e ser sepultado. E aí ele apareceu para os discípulos. Qual seria a sua primeira reação? Sinceridade, gente. Qual seria a sua primeira reação? Susto, pavor. Que isso? Fantasma, entendeu? Né? Qual seria? Mas apareceu. E mostrou. E até falou no momento para Tomé, ó, põe a mão aqui. Olha as marcas. Olha aqui o meu lado. Sou eu mesmo. Sentou, comeu com eles. E aqui na palavra de Deus fala que ele precisou dar muitas provas indiscutíveis de que ele estava vivo. Olha que loucura. Eles estavam vendo, eles tocaram, eles comeram, mas Jesus teve que dar muitas provas para eles, indiscutíveis, de que ele estava vivo. Precisou fazer isso. Outra coisa, apareceu-lhes, continuando, o verso 3, apareceu-lhes por um período de 40 dias. Olha, apareceu a eles num período de 40 dias, falando-lhes acerca do reino de Deus. Aqueles discípulos ficaram com Jesus durante 40 dias, com Jesus ressurreto. E Jesus estava falando com eles acerca do reino de Deus. Grandioso, né, gente? É muito grandioso isso. Verso 4. Certa ocasião, enquanto comia com eles, deu-lhes esta ordem. Não foi uma sugestão, não foi se vocês quiserem, ele ordenou. Ele ordenou. E o que ele ordenou? Não saiam de Jerusalém. Não saiam de Jerusalém. Agora, pense comigo. Jesus sofreu, foi crucificado, morto, sepultado pelas autoridades políticas da época, pelas autoridades religiosas da época, pelo povo que foi no embalo e gritou crucifica. Queimaram Jesus, queimaram os discípulos, a reputação deles. Jesus vem, ressuscita, apresenta a eles durante 40 dias, só que, se você for ler, se eu não me engano, no Evangelho de Mateus fala que quando o túmulo ficou vazio, os guardas viram um anjo, assustados, depois foram falar ali para os sacerdotes subornaram os soldados, para que os soldados mentissem e falassem que Jesus não tinha ressuscitado, mas os discípulos tinham ido lá e roubado o corpo dele.
E os soldados deram esse relatório. Pegaram o suborno. A situação estava boa para os discípulos em Jerusalém? Não estava. A gente lê, eles estão com Jesus, Jesus ressuscitou, Jesus ficou 40 dias com eles, né? Só que o contexto não era bom para eles. Então Jesus falou, não saiam daqui. Talvez eles quisessem sair de lá mesmo, fugidos. Sair de lá e se proteger e se guardar. Eles estavam com a reputação deles lá embaixo. Se fizeram isso com o Senhor deles, imagine o que iria fazer com eles. Ou talvez eles queriam sair de lá para falar para todo mundo. Jesus está vivo, Jesus está vivo. Mas o Senhor falou, seja para você fugir de uma situação difícil, ou seja para você anunciar, não vá. Não vá, mas esperem pela promessa de meu Pai, da qual falei a vocês. Pois João batizou, baptizo, imersão, com água. Mas dentro de poucos dias, vocês serão batizados, imersos, tomados, inundados com o Espírito Santo. Amém? Nós precisamos, dependemos do Espírito Santo. Seja uma situação difícil, ou seja para anunciar. Em tudo na nossa vida, nós precisamos do Espírito Santo. E Jesus falou isso por quê? Porque Jesus sabia que os discípulos tinham entendido que ele era o Messias, mas tinham entendido intelectualmente. Eles precisavam de mais. Continuando a ler, no verso 6. Então os que estavam reunidos lhe perguntaram, olha só, gente, presta atenção. No verso 4 e 5, Jesus fala, não saia de Jerusalém, mas esperem pela promessa de meu Pai, da qual falei a vocês. Pois João batizou com água, e João falava, gente. João falava, eu batizo com água, mas aquele que vem após mim, ele é mais poderoso do que eu, porque ele é Deus. Eu não sou digno de desatar as suas sandálias. Eu batizo com água, mas ele vai batizar com Espírito e com fogo. Amém? João apontava para Jesus Cristo. E aí Jesus fala, olha, João batizava com água. Mas olha só. Mas dentro de poucos dias, vocês serão batizados com o Espírito Santo. Jesus acabou de falar isso para eles. Algo tão poderoso, tão grandioso, que muda a história. E sabe o que os discípulos perguntam para Jesus logo em seguida? Olha no verso 6. Então os que estavam reunidos lhe perguntaram, Senhor, é neste tempo que vais restaurar o reino de Israel? Jesus fala algo poderoso, uma promessa do Pai, espiritual, que vai transformar o mundo, a vida deles primeiro, e o mundo. E eles perguntam sobre coisas dessa terra para Jesus. Senhor, quando é que o Senhor vai restaurar todo o poder e autoridade que Israel tinha na época de Davi? A grandiosidade do reino de Israel. E aí, Senhor, quando Roma vai cair, Israel vai dominar? Era isso. Jesus tinha falado, esperem pela promessa do meu Pai, dentro de poucos dias, vocês serão batizados com o Espírito Santo. E eles ouviam, mas não ouviam. Quem tem ouvidos, ouça. E muitas vezes, gente, muitas vezes,
Nós estamos ouvindo, mas não estamos ouvindo. Nós não temos ouvidos para ouvir. Quantas ministrações a gente já não ouviu? Quantos aconselhamentos? Quantos? Mas a gente não ouve. A gente não ouve. Continuando. Olha o que Jesus falou. Ele lhes respondeu: não compete a vocês saber os tempos ou as datas que o Pai estabeleceu pela sua própria autoridade. Verso 8, gente. Jesus sabia que os discípulos só tinham entendido intelectualmente. Jesus sabia que eles precisavam de mais. Verso 8. Mas receberão poder. Poder. Receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês, e serão minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judeia e Samaria e até os confins da terra. Jesus está falando, vocês precisam de poder. Desse poder, desse dínamos, que vem do meu espírito, do Espírito Santo que é Deus. Jesus, Deus Emanuel. Jesus é Deus convosco, conosco, ali. O Espírito Santo é Deus em nós. E Deus em nós nos muda. Muda o nosso sabor. Assim como o Picles, que fica imerso no vinagre. E o sabor daquele vegetal é mudado quando nós somos imersos pelo Espírito Santo. Ele nos toma, Ele habita em nós, o Deus Todo-Poderoso, o Deus Criador dos céus e da terra, aquele que estava desde antes da criação. Em Gênesis, capítulo 1, fala, no verso 1, que a terra era sem forma e vazia, e o Espírito de Deus pairava sobre a face das águas. Muitas vezes a gente trata o Espírito Santo como um mover. Muitas vezes a gente trata o Espírito Santo só como um poder. Muitas vezes a gente trata o Espírito Santo como manifestação de dons. Dom vem dele. Mas o Espírito Santo não se resume a isso. O Espírito Santo é Deus em vós, a esperança da glória. Deus habita em nós. Deus habita em nós. E Deus habitando em nós, o poder dele em nós. A gente recebe poder não para sermos poderosas. A gente recebe poder porque o poder habita em nós. Porque Deus é todo poderoso. Amém? Deus derrama, o poder dele está em nós. E esse poder abre os nossos olhos. Abre os nossos ouvidos. Efatá. Abre. E aí, aquilo que o Senhor fala conosco, vem como revelação. Quando a gente lê a palavra, vem como revelação. Nossos olhos se abrem. O nosso entendimento é aberto. Enquanto os discípulos não recebessem poder do alto, não adiantaria tudo aquilo que eles receberam do Senhor Jesus. Jesus passou 40, fora os 3 anos e pouco que Jesus passou com eles, discipulando, ensinando, mostrando, fazendo milagres, sinais, prodígios, maravilhas, transfiguração, palavra. Olha, 3 anos e meio, mais ou menos. Mais 40 dias depois da ressurreição dele. E eles estavam com seus olhos nas coisas desta terra. Nas coisas dessa terra.
enquanto não veio o poder do alto sobre eles. Aquilo ainda não teria efeito, mas quando eles foram tomados, lá em Atos 2, e eles foram batizados, eles foram cheios, quando o Espírito veio sobre eles, aí, gente, tudo fez sentido. A tal ponto de eles terem ousadia para se levantar e anunciar, mesmo correndo perigo. Mesmo correndo perigo. E hoje em dia a gente não corre o mesmo perigo que os discípulos corriam. Os discípulos corriam um perigo de vida. Eles estavam sendo perseguidos. Eles eram presos, mas eles tinham ousadia. Eles tinham coragem. Eles eram cheios da palavra. E eles viviam uma vida que mostrava Jesus. Assim como a gente olha para o mar e não vê o navio ali, porque ele já está imerso, tomado. As pessoas olhavam para eles e viam Jesus. Sabe por quê? Imersos em Cristo. Imersos em Cristo. Mas isso só aconteceu depois do batismo no Espírito Santo. E talvez a gente está vivendo a vida cristã no intelecto. E viver a vida cristã no intelecto é servir religião. É servir religião. A gente só muda de religião. Eu era de religião tal, hoje eu sou dessa religião aqui. Mas a nossa vida não tem mudança. Muda o exterior. Muda a forma de eu falar, porque daí eu passo a falar crentez. Muda a maneira de eu me vestir. Muda as pessoas que eu passo a me relacionar. Muda o lugar que eu vou lá todo fim de semana. Muda as minhas atividades ali. Mas aqui, ó, aqui dentro não muda. Aqui dentro não muda. Por quê? Porque só foi o batismo do arrependimento que é necessário. Nós precisamos nos arrepender, confessar Jesus como nosso Senhor e Salvador. Mas nós precisamos do revestimento do alto. Nós precisamos de poder para viver a vida cristã. Para sermos testemunhas. A gente orou aqui, a Lê falou, a Vivi orou. Né? A Lê falou, não gosto de falar evangélico. Por quê, gente? Falta poder. Falta o dínamos na nossa vida. Nós precisamos do Espírito Santo. A gente muitas vezes ora pela igreja brasileira. Precisa de poder. A gente ora, haja unidade, porque não tem unidade, né? A gente ora, né? Porque falta poder. O que transforma as nossas vidas é o revestimento do Espírito Santo sobre nós. Do Espírito Santo sobre nós, para sermos realmente testemunhas. Em Jerusalém, na nossa casa. Começa ali. Nós precisamos ser testemunhas na nossa casa. Na Judéia, na nossa vizinhança. A gente precisa ser testemunho na vizinhança. Casa, familiares, vizinhança, Samaria, sabe? Vai expandindo até Salvador. Que Salvador, lá para o pessoal que está lá do outro lado, é o confim da terra, né? São os confins da terra. Até Itaquera, até o Carrão. Entende? Mas começa do revestimento, do alto. E eu queria partir aqui para os primeiros cristãos. Porque quando a gente é batizado pelo Espírito Santo, gente, há evidências na nossa vida. Há evidências.
árvore boa produz fruto bom. Árvore não boa não produz fruto bom, certo? A gente conhece a árvore pelo fruto que ela produz. E a gente consegue avaliar a nossa vida pelo fruto que nós estamos produzindo. Atos 2, 42 a 47 diz assim: eles se dedicavam ao ensino dos apóstolos e à comunhão, ao partir do pão e às orações. Todos estavam cheios de temor, e muitas maravilhas e sinais eram feitos pelos apóstolos. Os que criam mantinham-se unidos e tinham tudo em comum. Vendendo suas casas, propriedades e bens, distribuíam a cada um conforme a sua necessidade. Todos os dias continuavam a reunir-se no pátio do templo, partiam o pão em suas casas e juntos participavam das refeições, com alegria e sinceridade de coração, louvando a Deus e tendo a simpatia de todo o povo. E o Senhor lhes acrescentava diariamente os que iam sendo salvos. Quem acrescentava? O Senhor. Eles tinham o quê? O repúdio do povo? Não, tinha a simpatia de todo o povo. Tinha simpatia. E você olha o estilo de vida desses discípulos em Atos. Os primeiros que receberam o derramamento do Espírito Santo. Olha o estilo de vida deles. Antioquia. Em Antioquia, Atos capítulo 11, do verso 19 em diante. Os que tinham sido dispersos por causa da perseguição desencadeada com a morte de Estevão, chegaram até a Fenícia, Chipre e Antioquia, anunciando a mensagem apenas aos judeus. Alguns deles, todavia, cipriotas e sirineus, foram a Antioquia e começaram a falar também aos gregos, contando-lhes as boas novas a respeito do Senhor Jesus. A mão do Senhor estava com eles, e muitos creram e se converteram ao Senhor. Notícias desse fato chegaram aos ouvidos da igreja em Jerusalém, e eles enviaram Barnabé a Antioquia. Este, ali chegando e vendo a graça de Deus, ficou alegre e animou a permanecerem fiéis ao Senhor de todo o coração. Ele era um homem bom, Barnabé, cheio do Espírito Santo e de fé, e muitas pessoas foram acrescentadas ao Senhor. Olha só. Então, Barnabé foi a Tarso procurar Saulo, e quando encontrou, levou-o para Antioquia. Assim, durante um ano inteiro, Barnabé e Saulo se reuniram com a igreja e ensinaram a muitos. E aqui o ponto. Em Antioquia, os discípulos foram pela primeira vez chamados cristãos. Por quê? Evidência. As pessoas olhavam para eles e não via eles. Eles viam Cristo. Eles tinham o caráter de Cristo, as atitudes de Cristo, o falar de Cristo, o coração de Cristo. Eles viam Jesus. Assim como o navio no mar. Você vê o mar e não vê o navio. Aleluias. Mas olha só. Em Éfeso. Atos, capítulo 19, do verso 1 em diante. Olha só. Enquanto Apolo estava em Corinto, Paulo, atravessando as regiões altas, chegou a Éfeso. Ali encontrou alguns discípulos e lhes perguntou: vocês receberam o Espírito Santo quando creram? Oxe. Não era discípulo? Paulo chegou naquela cidade, encontrou alguns discípulos lá e perguntou: vocês receberam o Espírito Santo quando vocês creram? O que Paulo viu? Eu não vi Paulo perguntar em outro lugar isso. Não vi ninguém perguntar lá nos primeiros cristãos, em Atos 2. Nem em Antioquia.
Pelo contrário, em Antioquia, começaram a chamar eles de cristãos, mas aqui Paulo viu algo, ou não viu algo neles. Paulo viu que estava faltando alguma coisa naqueles discípulos. E olha o que os discípulos responderam. Não, nem sequer ouvimos que existe Espírito Santo. Paulo bateu o olho e viu, está faltando algo aí. E é algo de extrema importância. Vocês receberam? Não, nem sequer ouvimos falar de Espírito Santo. Gente, era discípulo. A Bíblia não fala que era gentil, que era ímpio. Era discípulo. Era discípulo, mas não tinha ouvido o Espírito Santo. Não era batizado no Espírito Santo. Então, que batismo vocês receberam? Paulo perguntou. O batismo de João, responderam eles. Disse Paulo, o batismo de João foi um batismo de arrependimento. Ele dizia ao povo que cresce naquele que viria depois dele, isto é, em Jesus. Ouvindo isso, eles foram batizados em nome do Senhor Jesus. Quando Paulo lhes impôs as mãos, veio sobre eles o Espírito Santo e começaram a falar em línguas, em outros idiomas e a profetizar. Eram ao todo uns 12 homens. Amém? Pode ter muita gente na igreja que é discípulo, mas parou no batismo de arrependimento. E talvez nunca ouviu falar do Espírito Santo. Ouviu falar dos dons. Sabe? Mas não do batismo mesmo, do Espírito Santo, o revestimento de poder. Senhor, toma a minha vida. Senhor, me batiza. Espírito Santo, toma a minha vida. Vem sobre mim. Eu preciso da sua capacitação para eu viver a vida cristã. Amém? Não havia sobre esses irmãos em Éfeso a manifestação, a evidência, o fruto do Espírito. Gálatas 5, 22. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. Os que pertencem a Cristo Jesus crucificaram a carne com as suas paixões e os seus desejos. Se vivemos pelo Espírito, andemos também pelo Espírito. Amém? A manifestação do poder de Deus em nós. O Espírito Santo em nós nos faz testemunhas. Como somos testemunhas? Cristo em nós, esperança da glória. Qual a evidência de Cristo em mim? Que eu tenho o caráter dele. Eu tenho amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. E posso te falar? Você pode falar, eu tenho amor, mas não tenho domínio próprio. Isso daqui é uma coisa só. Se eu tenho amor, eu tenho domínio próprio. Se eu tenho bondade, eu tenho fidelidade. Se eu tenho paciência, eu tenho paz. Amém? Não é, eu tenho um pouquinho, eu tenho isso e não tenho aquilo. O Espírito é um só. O fruto é um só. E nós precisamos desenvolver a nossa salvação. Amém? Nós precisamos. Se você está aqui hoje e não vê essas evidências na sua vida, é momento de você se autoavaliar. Amém?